Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou aluno do mestrado da Faculdade de Direito de Harvard e para mim é um prazer apresentar esse painel que vai discutir um tema tão importante que é novas formas de se fazer política. E para conduzir esse painel, ninguém melhor que o Bruno Santos. Ele foi co-presidente da Brasil Conference no ano passado, ele é membro do movimento Eu Acredito, é mestrando em políticas públicas pela Harvard Kennedy School e aluno do MBA da Harvard Business School. Então, eu passo a palavra a ele. Às 5h30, em ponto, a gente vai dar início à entrevista do... 4h30, desculpa. Em ponto, a gente vai dar início à entrevista do Larry Summers com o Armínio Fraga. Então, nesta sala. Muito obrigado, Bruno. Para começar a introduzir esse painel, eu gostaria de primeiro rapidamente agradecer a todo mundo que está na organização, tocando a conferência desse ano. Fico muito feliz de ver a conferência crescendo a cada ano, se tornando maior e melhor. Sei o trabalho que isso dá, é muito mais fácil vir agora só para participar, moderar, do que estar organizando com a mão na massa. Para seguir um pouco nessa terceira edição da Brasil Conference, em todos os painéis que a gente vê, tem um tema que é transversal e um problema que a gente sempre toca, um desafio muito grande para o Brasil, que é a política, que é o nosso sistema político, que a gente vive hoje uma crise de representatividade de várias formas e também uma crise de desconfiança, seja nos políticos, seja nas instituições partidárias, nas instituições políticas. Então, a gente começou hoje mais cedo com essa discussão, num painel super interessante, mas bem diferente desse, que era repleto de uma mesa 100% masculina, repleto de pessoas que estavam no nível federal, atuando na elite política brasileira. E agora vamos trazer para essa discussão de reforma política atores super importantes. A gente não pode deixar que essa discussão seja retida no Congresso, seja retida na elite da política brasileira. Então, a gente tem que trazer aqui numa mesa muito mais diversa e com representantes da sociedade civil, como a Alessandra Rufino, que é a fundadora da ONG Nossas Cidades e do Meu Rio, com o Colin Butterfield, que é o fundador do Vem Pra Rua, e com representantes da política local, que via a Áurea Carolina, que é vereadora em Belo Horizonte pelo PSOL, recém-eleita, e a Janaína Lima, que é vereadora em São Paulo pelo Novo. Então, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer um debate aqui na mesa. E, para começar com o pessoal, gostaria de pedir para cada um deles trazerem para a gente, na sua perspectiva, qual é o principal problema. Se a gente tivesse que resolver uma coisa, é difícil, a gente sabe que tem vários problemas, mas se tivesse que escolher um para resolver no nosso sistema político, como transformar essa política, qual seria o problema que vocês atacariam, o problema que vocês gostariam de ver resolvidos? Posso começar? Pode. Boa tarde, gente. Vocês vão conhecer o Nilo Campos, que quando eu estava no Vem Pra Rua, me chamava Nilo Campos, que eu me escondia, não podia aparecer na minha cara. Depois que escrevi o livro do Vem Pra Rua, junto com o Schecker, agora, pela primeira vez, estou dando minha cara para bater. Ele é o lado mais sereno da conversa, eu geralmente sou o cara mais duro da conversa do Vem Pra Rua. Eu acho que o maior problema na política brasileira chama-se omissão. Nós estamos hoje, no sistema que nós estamos, por nossa própria culpa. Nós somos omissos. Todo mundo que gosta de política, todo mundo que... A gente é que nem técnico de futebol, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, o que é o problema, todo mundo tem uma receita, mas ninguém quer ir para o campo jogar. Então, a primeira coisa, eu acho que nós temos que ir para o campo jogar. Se a gente não ir para o campo por jogar, não adianta ficar criticando o campo, porque de fora você não faz verão. Eu queria só dizer uma coisa rápido. Eu acho que o grande economista Roberto Campos já falava, e desculpa um pouco o lado pejorativo do que eu vou falar, mas é que nem biquíni. Biquíni é uma coisa que mostra tudo, mas não mostra o essencial. E eu acho que o essencial da coisa é o seguinte. O que está acontecendo no Brasil? Nós hoje temos 13 milhões de desempregados. Nós temos a maior recessão da história do Brasil. O PIB caiu 3,8% e 3,6%. Nós, no Banco Mundial, nós somos em 174 no ranking de 189 países sobre como fazer de startup e promover empreendedorismo. Nós estamos em 169 lugar em termos de complexidade de pagar impostos. Nós temos uma educação pífia onde, olha que interessante, nos países da OECD, nós somos o país que é um dos piores ranqueados, porém estamos em terceiro lugar enquanto a gente gasta per capita em educação. Ou seja, nós temos esse monstro, esse elefante branco, que é o governo ineficiente, inchado, que não funciona, e nós todos estamos vendo ele, mas nós estamos numa retórica sem querer atacar ele aos pontos mesmo que importam. Eu não vou roubar o espaço, meus amigos, mas a gente pode falar mais de omissão e mais sobre as minhas opiniões. Eu tenho muito para falar, uma hora vai voar aqui.
falar. Eu continuo, hein? Pode continuar. Vou falar mais, então. Aí, né, a gente vai ter que entrar aqui. Não, tá certo. É difícil falar de uma coisa, né? A gente está vivendo um momento político em que a lista parece interminável. Eu concordo que existe um tanto de omissão, mas se eu tivesse que pegar uma palavra, eu falaria muito mais de exclusão do que de omissão. Isso porque acho que a exclusão do processo político ela se dá em vários níveis, inclusive quando existem lideranças jovens, como essas duas aqui na mesa, que certamente podem compartilhar mais a experiência delas com vocês, que têm interesse em entrar para a política. A gente tem um processo político que é exclusor por desenho. E os nossos partidos são extremamente hipermeáveis. É muito difícil fazer política no Brasil, mesmo que você queira. É mais difícil ainda participar politicamente fora das estruturas partidárias e eleitorais, quando os instrumentos de participação na política muitas vezes não estão dados. E aí eu falo tanto da linguagem da política, que é muito exclusora, mas também da própria liturgia dos cargos, né? Então, a gente vê isso em todos os níveis, nos maiores aos menores. A forma como a gente toma decisão hoje no Brasil, em todos os níveis, local, por exemplo, onde eu conheço bem, né? Como funciona uma Câmara de Vereadores? Ela funciona com uma tomada de decisão que é feita de maneira pro forma num plenário, mas que, de fato, é feita entre quatro paredes em negociações das quais a população não consegue participar. E, mesmo que essa população pudesse estar presente, essas decisões são tomadas em horários, espaços que são exclusores. A gente tem uma prática que a gente naturaliza de tomar decisões importantes sobre as nossas cidades, por exemplo, no dia 26 de dezembro, no dia 1º de janeiro. Isso não é só manobra de político, isso é mais um exemplo, né, de uma tecnologia de exclusão que se dá em todos os níveis. E quando você vem de espaços populares, marginalizados, periféricos, essas exclusões se dão de maneira ainda mais gritante, né, através de outros signos. De novo, pegando os exemplos bobos, a gente às vezes vê um sintominha de problemas muito maiores. Na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, você não pode entrar de Havaianas. E o Meu Rio já fez uma série de mobilizações. A gente tem uma rede de membros no Rio de 300 mil pessoas, a maioria muito jovens, e a gente já fez uma série de ações em que a gente chamava as pessoas para a Câmara. Quando a gente está trabalhando com populações mais pobres, falando de questões que interessam a população mais pobre do Rio, a gente já aprendeu que, se a gente quiser fazer ação na Câmara, a gente tem que levar sapato, porque senão os meus membros não entram na Câmara. E é claro que isso é micro, e o problema não é o sapato, mas o sapato é mais um exemplo de como a gente naturaliza o fato da política ser para poucos. Ela é para poucos do ponto de vista social, econômico, ela é para poucos do ponto de vista geracional também. Isso que a Janaína e a Aura estão fazendo, cada uma vindo de uma perspectiva política distinta, mas o que elas estão fazendo é extremamente corajoso. Elas são duas mulheres jovens entrando numa máquina que é feita para moer gente, e é feita para excluir a qualidade. Então, se eu fosse atacar um problema, seria certamente o problema da exclusão. As receitas para isso são muitas e certamente multifacetadas, mas eu começaria por aí. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Super importante essa oportunidade de pensamento complexo sobre a realidade brasileira num espaço que é plural. E falar de um grande problema que resumiria a agenda brasileira hoje é difícil, mas eu talvez resumisse na questão das profundas desigualdades sociais que impedem que haja democracia real no nosso país. E isso tem a ver com as concepções que nós temos sobre justiça social. Desigualdades que são de gênero, a interdição da participação equilibrada, igualitária das mulheres na política, no mundo do trabalho, na cultura, na mídia, o machismo, a cultura do estupro, tudo isso impede que as mulheres tenham essa presença ativa
o racismo, que é estruturante na realidade brasileira. Então, a nossa matriz de desigualdades é, na origem, racista, machista, é também transfóbica, homofóbica. Todas essas violências de uma política sexual de controle dos nossos corpos têm consequências sobre o sistema político brasileiro. É uma matriz de desigualdades socioeconômicas também, né? O poder ainda está sendo controlado por grupos que, historicamente, detêm o mundo econômico e que usam desse poder econômico para ter também influência política. Essa distorção da democracia a partir dos grandes grupos econômicos que acabam controlando as decisões políticas também acirra todas essas desigualdades. Entre outras questões de desigualdade territorial, de como que nas nossas cidades o poder é exercido e não compartilhado, e eu penso que as nossas experiências locais vão apontar diferentes caminhos e concepções sobre como é que a gente pode enfrentar isso. Talvez haja alguma concordância sobre quais são os grandes problemas, né? A educação é um grande problema no Brasil, mas quando a gente vai discutir que educação, de que forma ela vai acontecer, aí sim nós vamos divergir. E é importante que a gente faça essa discussão de concepção também, né? E eu penso que a democracia real depende de uma inclusão radical de todas as pessoas no espaço político, não só nas instituições de poder. E, para isso, a gente precisa que haja mais mulheres, pessoas negras, pessoas lésbicas, transexuais, homossexuais, periféricas, trabalhadoras, essa gente que é tão invisibilizada, tão esquecida e que não consegue furar o bloqueio do sistema político tradicional. E, em Belo Horizonte, quando nós nos propusemos a construir uma movimentação para ocupar a política institucional de uma outra maneira, defendendo outras práticas e formas de construir, que eu vou apresentar no segundo momento aqui da nossa conversa, a gente achava que era num campo de confluência de esquerda, progressista, de lutas sociais, que tem um horizonte muito determinado de enfrentamento antissistêmico. E aí, sistemas são esses de opressão de raça, de gênero, a gente fala muito disso, e a gente acha que essa agenda é o que nos diferencia. É importante, nesse território de debate plural, que as diferenças sejam bem colocadas, né? E, por fim, eu queria só comentar assim, que a democracia só vai ser real se ela for do local ao global e do global ao local. Hoje nós acordamos com a notícia do bombardeio na Síria, promovido pelo governo norte-americano, um acirramento da guerra, do genocídio que se instaurou na Síria, o que é muito grave, essa política imperialista do governo norte-americano, e agora com aprofundamento com a entrada do Trump, nos preocupa, porque a gente quer que todas as pessoas sejam livres, que o povo sírio, assim como o povo norte-americano, o povo brasileiro, sejam soberanos, possam autodeterminar os seus destinos, e essas mortes que estão sendo produzidas nessas guerras são realmente uma demonstração de como esses poderes transnacionais continuam operando e, apesar das lutas desses povos que querem falar, que democracia querem construir, de que forma querem viver, o respeito à diversidade cultural de uma maneira que possa conviver com os direitos humanos. Então, tudo isso são temas que nos preocupam nessa construção lá em Belo Horizonte, no mandato coletivo que eu ocupo, junto com outras parceiras, e fico grata com a oportunidade de poder falar dessas coisas aqui. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, muita satisfação de estar aqui nessa mesa, principalmente aqui ao lado de Colin Butterfield, um grande mentor e inspirador da minha trajetória, quem eu tive a honra de estarmos lado a lado no movimento Vem para a Rua, Alessandro Orofino, Shaper, junto comigo, e aqui tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de você, Aldo. E eu acho que, se eu tivesse que resumir todo o grande problema, eu colocaria a falta de renovação política. A falta de renovação política, para mim, é onde começa mesmo a grande questão, porque a gente não pode querer mudar esse cenário político com os mesmos agentes. E, para que a gente possa pensar numa nova viabilidade política, de um novo cenário político, o que a gente tem que fazer? Mudar esses atores. E aí, então, eu vou ao encontro da fala do Colin, em que trata da omissão. O que Martin Luther King, há muitos anos atrás, nos disse
é que o que o preocupava não era o grito dos maus, mas a omissão e o silêncio dos bons. E até quando que os bons vão ficar silentes e assistindo tudo o que nós estamos assistindo, tratando somente os efeitos, como estava conversando com o João Dionísio depois do intervalo, do grande painel que teve entre o Frederico Lira Neto, Gilmar Mendes. E como que a gente, então, diante de todos os cenários ali, perspectivas tratadas do cenário político atual, como que a gente, então, avança para uma agenda diferente? A gente precisa começar, primeiro, a mudar a cara dessa política. Essa cara, então, precisa ter novos rostos e os rostos de pessoas de bem, engajadas, que queiram, de fato, ter compromisso com o projeto de Brasil. Segundo, que a gente comece, então, a tratar as causas e não os efeitos. E quais são as causas? Dinheiro público, coligações, ficha suja. Então, vamos, então, pensar, acabar com o financiamento público de campanha, acabar com as coligações, acabar com a possibilidade das pessoas que não têm condições de nos representar estar lá ocupando a cadeira, e que as pessoas que estão aqui de bem, inclusive aqui dentro dessa sala, se determinem, se predisponham assim: eu vou concorrer a 2018. 2018 é uma lacuna muito importante que o Brasil vive, é um momento único de darmos uma nova cara para o Brasil. As pessoas... Já passou da época em que se dizia que política, religião não se discutia. Não, hoje está na mesa, na casa de cada um dos cidadãos. E que a gente, então, aproveite esse momento em que as pessoas querem saber da política, querem participar, que a gente faça, então, um novo Brasil diante desse cenário caótico e desesperador que é hoje a política brasileira. Bom, dos problemas que a gente ouviu, acho que a gente pode acabar resumindo em dois, né? De um lado, a omissão, de que às vezes as pessoas que têm acesso poderiam se envolver muito mais, não se envolvem. E, de outro lado, a exclusão, de um sistema que as pessoas que querem se envolver, ou que às vezes nem querem se envolver porque não têm acesso, nem sabem que existe, é uma coisa muito distante. Então, a gente viu esses dois lados dos problemas. Como agora que a gente pode fazer coisas concretas? Seja mudanças na regra, seja um trabalho de base, como é que a gente faz coisas concretas para tornar essa política mais acessível, menos excludente e renovar o que está aí, né? Acho que ninguém está satisfeito com o status quo como está. Então, como é que a gente renova e mude esse sistema de forma que ele não se torne ainda mais, apesar de mudar as caras, mas que ele não se torne ainda mais excludente e incentivando as pessoas a serem omissos, né? Então, como é que a gente muda as regras de uma forma que realmente mude o sistema, não só os rostos que vão estar lá? Posso começar por aqui? Eu não tenho uma agenda de reforma política com todos os pontos pronta para apresentar, porque se eu tivesse, gente, seria ótimo, mas eu não tenho. Mas eu tenho algumas pistas de coisas que eu observo, tanto do processo eleitoral, mas também do processo extra-eleitoral, né, que é o que me interessa mais na minha vida profissional e pessoal. É como que a gente participa da política de fora dela, ou de fora da política partidária eleitoral, mas pressionando e aprendendo como a máquina funciona, apertando os botões. E aí eu tenho algumas pistas, né? A primeira é o seguinte: a gente hoje, essa semana, se não a gente não tivesse observado manobras de todos os lados, a gente teria dado início a um julgamento histórico para o TSE da chapa Dilma Temer, que não está acontecendo justamente por manobras de realmente todos os lados. Esse julgamento está centrado em 3 acusações principais, que são abuso de poder econômico, abuso de poder político e Caixa 2. Né? Então, se a gente pegasse só esse julgamento como um símbolo que pode nos ajudar a pensar melhor sobre o que pode ser melhorado no nosso sistema político, eu acho que a gente já chegaria em algumas conclusões. A primeira, Janaína, eu discordo da sua colocação sobre dinheiro público. Né? A gente observa que, no caso desse julgamento, o que está em jogo não é financiamento público de campanha. Pelo contrário, o problema da chapa Dilma Temer, se de fato ficar comprovado, e parece que ficará comprovado se houver um julgamento, que havia, de fato, problemas, ele tem muito mais a ver com interferência de dinheiro privado na campanha, e dinheiro privado grosso, do que financiamento público de campanha. Isso não quer dizer que eu acho, necessariamente, que o financiamento público tem que estar no patamar que ele está hoje, que ele tem que estar sendo concedido pelo processo que ele é concedido hoje. Eu acho as nossas campanhas muito caras, e eu vou chegar nesse ponto, mas eu certamente acho que a interferência do setor privado na vida política e na vida eleitoral, ela é
muito problemática. E eu concentraria os meus esforços mais em limitar essa interferência do que em necessariamente tentar atacar um problema de um suposto financiamento público mal colocado, que, na prática, não se apresenta. Não é isso que a gente vê, de fato, quando a gente olha para chapas que concorreram de maneira irregular, né? Então, isso seria um olhar importante. A segunda coisa, eu já aludi a ela, é esse barateamento da campanha, que isso é fundamental que a gente faça. Então, acho que tem toda uma pauta de reforma política que precisa ser feita com coragem e com serenidade, que tem a ver com mecanismos diversos de barateamento. E aí, claro, tem mecanismos que trazem um barateamento de campanha, mas que trazem outras complicações. Voto distrital seria um exemplo, né? Pode, por um lado, baratear a campanha, mas traz também uma série de problemas, sobretudo para o chamado voto de opinião, que é mais pulverizado geograficamente. Então, enfim, a gente tem que fazer esse debate, eu acho que pensando em qual é o objetivo. Eu colocaria o objetivo em baratear a campanha. Isso, para mim, é um objetivo. E aí a gente vai procurar soluções que minimizem as externalidades negativas no cumprimento desses objetivos. Então, baratear a campanha, limitar a interferência do setor privado, sobretudo das grandes empresas privadas, no processo eleitoral. E aí, terceira coisa, que esse julgamento também traz, que é o tal do abuso de poder econômico, é aumentar a transparência e a capacidade de incidência da sociedade civil no governo. Porque abuso de poder econômico, gente, é basicamente o seguinte: eu sou o governo, tá? Então eu estou ocupando o Estado. E eu chego para alguém e falo: se você não doa para mim, você não tem mais contrato daqui a um ano, porque eu vou ser reeleito. Isso é possível num ambiente político em que ninguém está olhando para esse contrato. E aí você consegue, de fato, abuso de poder econômico, não, desculpa, abuso de poder político, nesse caso. Então, você realmente consegue abusar do seu poder político, né? E se a gente olhar, de novo, para as nossas cidades, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, posso falar com um pouco mais de tranquilidade, a gente tem uma série de contratos absolutamente fundamentais para a vida da população, os contratos de concessão de linhas de ônibus, por exemplo, em todas as grandes metrópoles brasileiras, que não são objeto de escrutínio público. Isso não é um problema só porque a gente fica andando em ônibus ruim. Já seria problemático se fosse só por isso. Isso é uma merda. Mas isso é um problema porque isso abre um flanco gigantesco para governos usarem a capacidade que eles têm de ceder ou não contratos a determinados agentes para se beneficiar, inclusive, nos seus processos eleitorais. Então, se a gente quiser mudar a política no país, a gente vai precisar olhar para esses objetivos. Né? Como é que a gente diminui a interferência do setor privado no processo eleitoral? E isso tem a ver com Caixa 2, isso tem a ver também com as leis de financiamento de campanha. E eu não acho que passe pelo fim do financiamento público de campanha, muito pelo contrário. Né? Como que a gente diminui a capacidade que esses governos têm, uma vez no poder, de usar esse poder de maneira indevida para conseguir benefícios? Então, como é que a gente mitiga o risco de abuso de poder político? Né? E como que a gente diminui o custo? Porque, se a gente não diminuir o custo, pessoas que têm interesse em entrar para a política, que não estão omissas, não vão conseguir entrar, a não ser que elas beijem a mão de muita gente. Vai ser muito complicado. Então, acho que a discussão sobre exatamente o que a gente faz, se vai ser voto distrital, distrital misto, se vai ser financiamento assim, assado, para onde, como, ela é mais complexa. Para a gente ter ela aqui, a gente teria que ter um pouco mais de tempo, mas eu certamente apontaria esses como objetivos desse debate. Eu queria responder falando duas histórias rápidas. A primeira é: eu sou um cara de muita, muita sorte. E me entristece muito, como cidadão brasileiro do país que eu amo tanto, depender de sorte para chegar em algum lugar. Eu tenho muita sorte porque eu venho de dois pais incríveis que me deram oportunidades para estudar em escolas excepcionais e para a faculdade nacional. Eu soube aproveitar isso, eu estudei muito, sempre fui um CDF. Aproveitei, trabalhei e hoje eu tenho muito orgulho onde eu cheguei. Mas me entristece ao mesmo tempo saber que depende muito de sorte e muitas vezes para chegar aqui. Eu participo há muitos anos e sou bolsista da Fundação Estudar, que eu me orgulho muito, vejo o Tiago aqui, eu mentoro muitos jovens e eu vejo o sacrifício que no Brasil é de uma pessoa extraordinária chegar lá. Por quê? Porque é um país que as oportunidades não são justas. Então, eu queria dizer, primeiro de tudo, que a pergunta é sobre reforma, mas eu queria dizer que, enquanto nós não criarmos um país onde dê oportunidades iguais para as pessoas, nós nunca vamos chegar lá. Eu venho de uma mãe suíça, e na Suíça, eu vou contar o que eu vejo. Na Suíça, se você se esforça, você chega lá. Nos Estados Unidos, se você se esforça, você chega lá. As oportunidades estão lá para você.
Então, a primeira coisa que eu queria dizer é nós precisamos quebrar as barreiras que impedem as pessoas poderem ter ascensão e acesso ao que faz com que pessoas incríveis cheguem lá. E o Brasil é um dos maiores craques do mundo em criar barreiras para que pessoas possam ter ascensão. Todas as pessoas aqui estão falando de coisas excepcionais, as ideias são muito boas, inclusive sobre justiça social. Eu acredito pessoalmente muito em justiça social. Só que, infelizmente, justiça social é outra forma de falar de distribuição de renda. E quando você fala em distribuição de renda, você está começando a criar um arcabouço na América do Sul que me preocupa muito, que é o populismo, onde, infelizmente, você ter assistencialismo funciona muito bem quando você tem dinheiro. Mas o problema é quando acaba o dinheiro, o sistema entra em colapso. Se você olha a estatística brasileira, de 2008 a 2015, o governo aumentou os seus gastos 4 vezes mais do que sua arrecadação. E olha onde nós estamos hoje. Nós temos estados que conseguem pagar a folha. Nós temos uma segurança em colapso. Nós temos educação em colapso. Está tudo em colapso no Brasil. Então, justiça social funciona, mas funciona quando você tem os incentivos certos e que onde você está, na verdade, capacitando pessoas para chegar lá, ao invés de ser um rolo compressor, onde você quase escraviza as pessoas a um sistema assistencialista. Então, eu vejo como esse pão de circo, que é nosso sistema assistencialista brasileiro, uma das coisas mais perversas que existem hoje no sistema brasileiro, porque você está trocando dignidade humana, ou seja, a dignidade de você poder dar à pessoa acesso à educação, acesso a oportunidades que faz a pessoa chegar lá, em troca de pão de circo. Temos mais de 40 milhões de brasileiros hoje dependentes desse sistema. E, claro, é um sistema muito perverso e é muito difícil você combater o populismo. Porque uma vez que você tem um sistema populista, é muito difícil você convencer as pessoas a sair dela, porque as pessoas se acostumam com ela. Vocês vão ver quando a Venezuela cair, que eu espero que logo, logo está caindo, você vai ver a dificuldade que vai ser dar acesso de novo às pessoas depois de tantos anos num rolo compressor. Mesma coisa Cuba, mesma coisa outros países que estão nesse sistema. Então, eu queria também dizer que nós temos que tomar muito cuidado com essa retórica populista que se instaurou no Brasil. Ela é muito perigosa, muito, muito perigosa. Então, sim, eu acho que tudo começa numa reforma política. E se a gente não fizer uma reforma política, a gente não vai chegar lá. E essa reforma política, eu acho que tem pouquíssimas coisas que, se forem feitas, já muda completamente o Brasil. O voto distrital sendo um. Eu não importo se é misto, puro, como for, mas o voto distrital precisa, porque você melhora a possibilidade de você ter acesso. Você também precisa, por exemplo, acabar com as coligações. Coligações é uma falácia, esse negócio. Esse negócio é um parlamentarismo jabuticaba brasileiro que tem que ser combatido. Por fim, eu queria dizer só o seguinte. Quando eu comecei o Vem Pra Rua em outubro de 2014, eu comecei porque eu estava tão indignado com o meu país, e eu estava de saco cheio, eu estava pronto para ir embora, porque, de novo, eu sou um cara de sorte, e eu tive a oportunidade de sair do Brasil, mas eu falei assim, não vou sair do Brasil sem antes fazer algo. E eu, num almoço com meu amigo Rogério Schecker, falamos, vamos ter a coragem de ir para o Largo da Batata num dia e bater panela, porque a gente não aguenta mais 3 coisas. Eu não aguento mais a corrupção que avassala esse país, eu não aguento o total desrespeito da maioria dos políticos brasileiros com seus cidadãos, e terceiro, o mau uso do dinheiro público. É absurdo o que está acontecendo no nosso país. E, com isso, nós começamos um país, nós colocando a nossa reputação em jogo para ir para a Bago da Batata, bater panela, e deu no que deu. Primeiro foram 500, depois foram 5 mil, depois foram 40 mil, e até que levamos milhões e milhões de pessoas para a rua, e temos muito orgulho de onde nós chegamos. Eu queria dizer que, como Vem Pra Rua, nós somos um veículo que políticos temem muito, porque nós temos tamanha força nos nossos meios de comunicação que a gente conseguiu fazer muita coisa no Brasil. E, com isso, passamos a também ter um contato muito próximo, eu passei a entender muito melhor a política no Brasil, está muito mais próximo dos políticos. E é muito triste você estar em Brasília hoje e você ver que todos os corredores de Brasília só falam em 3 coisas. Número 1, lista fechada. Eles querem implantar essa bendita lista fechada, que é uma outra forma de você roubar mais ainda a nossa representatividade, onde você vai votar para um partido e você vai não vai escolher mais pessoas, vai escolher um grupo de pessoas e aí o partido vai te decidir quem que você vai votar para você. Isso é um inferno, gente. Segunda coisa, como que vamos pagar a nossa campanha? Eles estão querendo aprovar bilhões e bilhões para eles por partidos, para eles poderem se perpetuar no poder e eles terem livre-arbítrio de como é que vão gastar isso. Um absurdo completo. E o terceiro, obviamente, como que a gente cala a boca da Lava Jato, porque esse negócio está pondo medo em 250 pessoas em Brasília que não dormem à noite e querem porque querem parar com isso. Então, gente, infelizmente, se vocês acham que o pessoal em Brasília está preocupado com uma reforma política, por favor, não se enganem.
De novo, se a gente não pôr pressão e se a gente não mostrar que a gente quer algo diferente, a reforma política que vem por aí vai ser muito pior do que a gente imagina. Nós vamos dar um retrocesso em vez de ir para frente. Eu quero continuar a minha fala. Eu tive uma realidade um pouco diferente do Colin. Se a gente talvez fosse pensar em sorte, eu talvez então não seria uma pessoa de sorte. Mas como eu não acredito em sorte, eu acredito em meritocracia, eu acredito em dedicação e acredito em um projeto de construção coletiva, talvez esses 3 pilares me trouxe hoje aqui, fez com que eu chegasse hoje diante de vocês e pudesse ser uma nova cara da política no Brasil. Eu nasci no Capão Redondo. Capão é um dos bairros que tem os maiores índices de criminalidade dentro da cidade de São Paulo, é o 5º com os maiores índices de criminalidades estatisticamente dizendo. E lá, eu aprendi desde muito cedo que a gente não desenvolve nada para alguém, mas a gente deve construir com alguém. Então, eu acho que, como mudar isso, eu começaria minha fala dizendo o que nós, aqui dessa sala, podemos construir conjuntamente. Qual é o grande chamado, talvez, que o Brasil nos trouxe até aqui para nós pensarmos algo diferente e inovador? E eu me autoalfabetizei aos 5 anos. E eu lembro que, quando eu me autoalfabetizei, estava na creche, com 5 anos, as crianças, como você fez isso? Né? Como que foi isso? Então, eu comecei, num processo de ensinar aos meus colegas, a desvendar também o segredo das letras, e, a partir daí, dá-los as mesmas condições de destaque que na comunidade eu o tinha. E, logo na adolescência, a gente criou o maior projeto de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, que foi um projeto referência. E eu lembro que eu ia nas empresas com 15, 16 anos, as empresas falavam, eu preciso de recurso para poder fazer meu projeto. Às vezes, as empresas riam. Até que a televisão baixou o programa do Roberto Justo de helicóptero lá dentro e disse, eu quero conhecer o que esses jovens da periferia, da Zona Sul de São Paulo, estão fazendo. E eu vejo, muitas vezes, muitos e muitos amigos meus falando assim, nossa, eu quero viajar na África, eu quero fazer um mochilão social pelos fundos da Inglaterra, e eu sempre convido as pessoas a fazer um mochilão social. Não precisa ir para o interior ou para o Nordeste, não, mas a gente correr a periferia da cidade de São Paulo, que a gente vai conhecer muitas e muitas realidades que talvez sejam desconhecidas por muitas pessoas. Por que eu estou fazendo essa reflexão com todos vocês? Que o Colin ele trouxe a questão da falta de igualdade de oportunidades, que eu concordo, é real, ela existe. E também concordo, num sentido menor, que o que a Alessandra trouxe, da questão da exclusão. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa exclusão é se a gente para prestar atenção nela. Tive muitos e muitos desafios, da Janaína, que nasceu do Capão Redondo, a que virou vereadora pelo Partido Novo. Um partido 100% ficha limpa, um partido que não usa um centavo de dinheiro público, então, um partido que me deu 0 de contribuição, mas não é porque o partido não acreditava nos seus candidatos, mas porque o partido não tem isso por filosofia. O que o partido quer é ser uma plataforma para que todo e qualquer cidadão tenha um espaço e tenha uma legenda, desde que ele esteja qualificado, esteja apto a se colocar à disposição da sociedade. E assim foi. Quando eu entrei no movimento Vem para a Rua, muitas pessoas diziam, o que você vai fazer na rua?
minha mãe dizia, minha filha, as pessoas não querem saber de nada, as pessoas estão acreditando que tudo que está aí é o certo, as pessoas estão acomodadas, estão numa zona de conforto. E eu lembro que, quando teve o 15 de março, o Colin me chamou e falou assim, Jana, está na hora da gente levar o Vem para a Rua para a periferia. Está na hora da gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo com o Brasil e a gente fazer com que essa consciência que hoje está na classe A, B e uma parte da C comece cada vez mais a descer e que a gente comece, então, a trabalhar numa nova consciência política. E daí eu fui comentar com a minha mãe é uma grande líder comunitária do bairro, falei, mãe, preciso da sua ajuda, a gente precisa chamar as pessoas para a rua, as pessoas precisam entender o que está acontecendo com o nosso país. E minha mãe falou assim, olha, filha, eu gostaria muito de acreditar, ver esse brilho nos teus olhos, mas eu não consigo ter uma identidade, ver que esse discurso vai ressoar aqui na nossa comunidade. Tá bom. Então, lá fui eu, a Janaína da alfabetização, a Janaína que construiu novas realidades dentro do Capão Redondo e das periferias afins. Então, começar a conversar com um por um os meus amigos, os formadores de opinião dentro do Capão, e falar e tentar explicar tudo aquele conhecimento que eu tinha sobre o cenário político e que, muitas vezes, eles não tinham acesso, ou, muitas vezes, os dados iriam... os noticiários davam os dados distorcidos. E aí, quando chegou 15 de março, minha mãe me ligou muito emocionada, porque ela ficou 7 minutos para conseguir entrar no metrô Capão Redondo. E aí minha mãe falou assim, filha, eu estou ligando para você para falar que você conseguiu. E que ninguém aqui está ganhando R$30, ninguém aqui foi comprado, as pessoas estão indo por livre e espontânea vontade dizer, eu quero um país diferente. E eu tenho hoje muito orgulho de ser brasileira, porque o país, do jeitinho malandro, da lei de Gerson, disse fim a isso. A gente deu uma lição para o mundo. Nós fomos às ruas, e o que a gente deu como mensagem? Que a maior manifestação que o mundo ocidental assistiu foi nossa. Nós que protagonizamos. E sabe qual vai ser a eleição decisiva para esse Brasil ter voz e se transformar em uma realidade nova? 2018. Eu lembro que tem uma palavra, uma frase que a gente sempre fala na periferia, que é estamos juntos. E eu lembro que muitas pessoas vinham me procurar e falavam assim, poxa, eu queria fazer um projeto, eu queria fazer alguma coisa, mas a gente não consegue recurso, o governo nunca investe nos nossos projetos, porque tem que ter CNPJ, porque tem que ter isso, e a gente não tem condições de ter nada disso. E eu lembro que eu disse para a comunidade, eu falei, e quem disse que a gente precisa do Estado, do governo, para poder fazer com que esses projetos aconteçam? Não. O que a gente precisa somos de nós mesmos. É nós estarmos juntos. E, a partir daí, com a coleta dos óleos reciclados feito pela comunidade, nós começamos, então, a tornar real várias e várias iniciativas da comunidade. E vendo vários esses exemplos que eu disse para vocês, o meu projeto, os projetos que a gente conseguiu financiar da comunidade, o caso do metrô com a minha mãe da periferia, a minha candidatura nasceu disso, de uma candidatura de um partido que não tem financiamento público, que não tem tempo de televisão, mas que acredita no recurso mais abundante e mais mal utilizado, que é o voluntário. E, para disseminar minha mensagem, eu utilizei o bem mais acessível que existe nas classes A, B, C e D, o celular.
Então, o que eu quero dizer, se você tem uma ideia, se você acredita nela, e se você, como eu, quer mudar esse Brasil, a gente tem todos os recursos aqui. Nós temos aqui pessoas aqui dispostas, voluntários do bem, a construir essa nova realidade, e todos nós aqui temos uma arma poderosa para disseminarmos essa mensagem. Muito obrigada. Pessoal, são muitos caminhos, né? E na superfície, alguns temas vão ser ponto de partida, sim, comuns. Então, renovação na política, nós defendemos, sim. Mas eu acredito que não basta mudar as caras de quem vai ocupar os espaços de poder se essas pessoas não mudam as práticas e as concepções, porque senão é mais do mesmo. Nós precisamos de mulheres nos espaços de poder que enfrentem o machismo, o patriarcado. Nós precisamos de pessoas negras que enfrentem o racismo. Nós precisamos de mulheres que enfrentem o machismo, o racismo e todas as formas de violência. E assim por diante, porque eu acredito que as nossas lutas são interseccionais. É preciso ter uma atuação complexa, compreendendo que as desigualdades acontecem no encontro dessas muitas diferenças de gênero, de raça e tudo mais. Então, não basta atacar uma estrutura racista com ações afirmativas para a inclusão de pessoas negras nas universidades, nos espaços públicos, por exemplo, se a gente não traz junto uma concepção de qual é a cidade que nós queremos, de distribuição justa de renda, de oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. Então, aí outro tema que nós vamos trazer, oportunidades iguais, ou pelo menos condições equiparadas para que as pessoas sejam cidadãs ativas e plenas. Não basta dizer que a gente quer isso sem pensar numa mudança na estrutura de privilégios que existe no país. Então, sorte, né, como é apresentado aqui pelo Colin, talvez sorte pode ser lido numa chave de privilégios também, de qual é a origem, quais foram os recursos que essa pessoa pôde acessar ao longo da sua vida, da sua formação, privilégio de raça, de gênero e de classe, que a colocam numa posição muito privilegiada mesmo, muito adiante de outras pessoas, e aí sorte não é simplesmente porque eu nasci num ninho familiar, ou porque eu consegui, com o que me apareceu, fazer o melhor uso e ser uma pessoa muito esforçada. E aí, meritocracia é algo que a gente precisa discutir também. Meritocracia num sistema de privilégios, em que as pessoas não têm condições igualitárias para atuar, para participar politicamente, é algo que é muito injusto, profundo. Assim, eu queria mostrar um vídeo de uma campanha que nós fizemos em Belo Horizonte, que foi a campanha que me elegeu como a vereadora mais votada da cidade, junto com Cida Falabella, minha parceira. E nós temos a construção de um mandato coletivo em Belo Horizonte que traduz um pouco dessas pautas urgentes nossas. Nós acreditamos que não basta mudar as práticas, nem mexer só na agenda que nós defendemos. A gente precisa conciliar essas duas coisas. A gente precisa de uma política que cuide dos vínculos, das relações, um espaço de encontro entre as diferenças, mas nós temos uma marcação muito determinada de enfrentamento a essas estruturas de poder e privilégio que eu comentava aqui. Então, foi a partir disso que nós fizemos uma campanha colaborativa, com poucos recursos também, utilizando o que está ao nosso alcance, celular e tudo mais, mas muita mobilização presencial no encontro com as pessoas, porque a gente acha que é por aí que a gente vai começar a enfrentar esse sistema. Eu sou a Áurea Carolina, candidata a vereadora. Se você não quiser votar em mim, vota na Poli. Eu sou a Poli do Amaral. A Cristal também tem propostas ótimas. Vota nela. Eu sou a Cristal. E acho que se você votar na Marimar, vai votar muito bem. Eu sou a Marimar e estou aqui fazendo campanha para o Ed. Eu sou o Ed Martin e acho que você deveria votar na Nana. Eu sou a Nana Oliveira e queria que você votasse no Fred. Eu sou o Fred Buriti e vim pedir para você votar na Cida. Eu sou a Cida Falabella. Se você não votar em mim, vota no Dário. Eu sou o Dário e se eu não votar em mim, vou votar na Bela. Eu sou Bela Gonçalves
Mas se você votar na Avelin, vai ser maravilhoso. Eu sou a Avelin Bunhacá Cambiuá e acredito que o Dupente vai ser um ótimo vereador. Eu sou o Dupente, candidato a vereador, e estou aqui para pedir o seu voto para a Áurea. Candidata que pede voto para outra? Isso você nunca viu. Nós somos muitas. Nós acreditamos que política deve ser feita no coletivo. Faltam 6 dias para a gente começar a mudar a cidade. Pois é. Então, a gente precisa levar a sério o diálogo, né? Quais são os termos que, aparentemente, nos colocam numa mesma posição de debate, mas que, quando a gente aprofunda, nos diferenciam. A Janaína falava muito em construção coletiva, que é algo que nós defendemos nessa campanha. Votou em uma, votou em todas. Não era um lema para chamar a população, é algo que nós fazemos profundamente mesmo, um exercício de generosidade, de desconstrução de privilégios, de lutar juntas por essas agendas progressistas. E a construção coletiva, então, está sustentada num projeto que nós queremos para a cidade. Qual é a cidade que queremos? Foi uma pergunta que nos moveu com muita sinceridade. Nós queremos uma cidade em que as pessoas possam viver sem violência, em que um jovem negro não seja abordado por um policial simplesmente porque é considerado um suspeito em potencial. Nós queremos uma cidade em que as mulheres não sejam assediadas, uma cidade de oportunidades de trabalho para todas as pessoas, uma cidade em que os carros não sejam agentes da vida, os carros não podem ter preferência em relação às pessoas, uma cidade em que o meio ambiente sustentável esteja integrado a uma outra concepção de vida, né, de respeito a todas as criaturas, um estado de garantias sociais para todas as pessoas, uma cidade que seja também essa concepção de um sistema político democraticamente acessível. E aí é preciso dizer, uma agenda de direitos sociais que nós defendemos nessa construção coletiva é uma que enfrente esses poderes que estão aí. Por exemplo, não é possível aceitar uma reforma da Previdência da forma como está sendo levada adiante no Brasil e todo o alcance que isso pode ter de depredação de garantias básicas para a população, sobretudo mulheres, pessoas do meio rural, trabalhadoras que, diante de uma reforma que, na verdade, vem justificar medidas para manter o privilégio de grupos econômicos que controlam o poder político, é mesmo uma ameaça. Ou a agenda da precarização do trabalho com a terceirização e tudo mais. A medida do teto de gastos, que ataca as políticas sociais, de direitos, de educação, de saúde, tudo isso que poderia gerar patamares mínimos de cidadania para a população tem sido desmontado com uma velocidade assustadora no nosso país, em função daquilo que nós compreendemos que é um golpe que se deu nas estruturas de poder. Esse golpe, de fato, é algo que não tem sido debatido com a seriedade necessária em muitos espaços. E, enfim, acreditar num sistema de oportunidades para todas as pessoas pode ser algo que caminha um pouco na linha do que o vereador Eduardo Suplicy falava de manhã, sobre uma renda mínima universal. Essa ideia me parece muito interessante. Para que isso haja, alguns donos do poder econômico vão precisar ceder um pouco, né, na sua estrutura de privilégios. Acho que, quando a gente liga esses pontos, a gente vê diferenças profundas mesmo de concepção e de qual é a perspectiva que nós temos sobre o que deve ser mudado no nosso país. Vamos começar pelas nossas cidades, a gente está fazendo isso lá em BH. Nós achamos que a política tem que ser um espaço para todas as diferenças, mas há um patamar ético, um lugar que não pode ser negociado, que é o que nós entendemos por justiça. E a justiça significa que algumas pessoas que têm muito vão ter que ceder para que outras que têm muito pouco tenham condições mínimas de estar nessa sociedade. É isso, gente. Muito obrigada. Bom, a gente tem tempo de uma pergunta super rápida. Então, só uma. Quem está mais perto aí, mais rápido. Oi, meu nome é Guilherme Infante, eu estou fazendo um mestrado em Finanças aqui na Harvard Extension School. Eu gostaria de perguntar, na construção do Novo Brasil, no aspecto eleitoral, a importância do discurso, né? Então, minha pergunta vai para o Colin. Por exemplo, eu escuto a Janaína falando sobre a construção do Novo Brasil, de que nós precisamos nos juntar,
bridge the differences, né, encontrar pontos em comum. Eu escuto a Áurea com um discurso um pouco mais agressivo, de divisão, né, luta de classes, nós contra eles, ricos e pobres. Como a gente poderia ver o Brasil de uma forma como um país inteiro, que tem um destino, um lugar para ir? Obrigado. Muito boa pergunta. Tá? E aí todo mundo fala, mais 1 minuto para cada um. Bem, vou falar de uma forma muito rápida. A pergunta é excepcional. E vou dizer uma coisa, quando eu estava no centro do movimento, eu era uma das poucas pessoas que me orgulhava e conseguia dialogar com os outros movimentos. Pensa numa situação frenética, é você tentar dialogar com os outros movimentos que surgiram depois do Vem Pra Rua, MBL, Acorde e assim por diante. Toda vez que eu abria o discurso com eles, eu falava, gente, nós como brasileiros temos que aprender uma coisa. Vamos respeitar as divergências e construir nas convergências. Nós temos que aprender a trabalhar as convergências. Nós temos como povo uma mania de ficar só focando nas divergências. E aí é nós contra eles, nós contra eles. Então, eu sempre usei esse discurso, e eu acho que uma coisa que se nós passarmos a fazer, ou seja, criar um senso coletivo, comunitário, onde a gente sabe ouvir e respeitar o ponto de vista do outro, e terminar trabalhar nas convergências, a gente muda o Brasil rapidinho. O problema é que nós somos extremamente individualistas, nós não temos muito senso comunitário, além de estarmos omissos e conformistas. Até pelas nossas raízes ibéricas, infelizmente, o conformismo é um grande problema na nossa cultura. Então, esse tripé de conformismo, individualismo e omissão criou um problema grande. Paro. Primeiro, gente, eu poucas vezes participei de uma mesa com pessoas com pontos de vista tão diferentes, onde houve tão pouca agressividade, na verdade. Eu não senti agressividade nem na fala da Áurea, nem na fala da Janaína, e acho que isso também é um testemunho de como mulheres na política conseguem estabelecer diálogos em outro lugar. Então, muito orgulho de estar aqui com vocês duas e me sentindo muito acolhida por ambas, nada de agressivo. Eu acho muitas coisas que eu não vou ter tempo de dizer, mas uma que eu diria é o seguinte, acho que para a gente poder fazer política de uma forma nova, a gente não pode fazer política nova a partir de velhas falácias. E pensar muito sobre os dados que a gente traz e como que a gente embasa o nosso discurso, para voltar na sua pergunta sobre discurso, é muito importante. No caso específico dos estados que o Colin mencionou há pouco, o estado do Rio não está falido porque ele investiu em políticas assistencialistas que ele não podia investir. O estado do Rio está falido porque ele foi governado por uma máfia durante 8 anos, que foi colocada no poder, inclusive com o apoio... Uma máfia, veja, uma máfia bem ideologicamente agnóstica, né? Porque fez políticas de direita, mas foi para o poder com o apoio do PT, e lá permaneceu com o apoio do PT. E essa máfia saqueou o Estado. Não é porque o Estado do Rio distribuiu dinheiro. Aliás, o Bolsa Família, que seria a referência de programa de redistribuição no Brasil, não é administrado a partir do orçamento dos estados. O que quebrou o Estado do Rio foi um saque. E um saque que foi feito no contexto de mega eventos, num contexto muito corporativo, aliás, não só de dinheiro público, e que não tem absolutamente nada a ver com assistencialismo. Um minuto, Janaína. Eu gostaria, na verdade, para finalizar e responder sua pergunta, dizendo que quase 20 mil pessoas acreditaram em mim para que eu chegasse à vereança de São Paulo. Mas, na verdade, eu que acredito no poder dessas quase 20 mil pessoas e acredito muito no poder dessa sala. Tive uma aula que muito me impactou aqui em Harvard, professor Yuki, que ele fala de liderança adaptativa. E fala que a gente consegue mudar qualquer realidade quando a gente encontra os influenciadores para isso. Então, eu queria que, de verdade, que a gente abrisse um espaço de cada palco, do palco da vida de cada um de vocês, para que a gente, de fato, passasse do discurso para a prática. E que a gente comece, de fato, a nos unir e a mudar esse país. Então, eu faço um convite. 10 segundos. Vamos, então, conhecer a realidade do Brasil. O meu mandato nasceu como uma ponte. Vamos derrubar os muros e construir as pontes
para um Brasil unido, forte, sustentável e livre de toda e qualquer ameaça à nossa democracia. Minuto final da Áurea. Vamos fechar. A política é um encontro com o abismo da outra pessoa, né? Isso é muito sério, é algo que nos transforma profundamente, porque é no espelho da outra pessoa que a gente pode se reconhecer, se entender e coexistir com a outra pessoa também, né? A coexistência é uma condição da política não violenta, e acho que o diálogo é esse espaço possível de mediação. A política é um discurso, sim, e é um discurso que precisa pontuar também os problemas, e os problemas incomodam, porque nem sempre a gente quer sair da nossa zona de conforto, né? E os privilégios, eu insisto, são coisas que nem sempre aparecem no espelho da outra pessoa quando a gente convive com pessoas muito parecidas com a gente. Então, quando a gente se encontra com as diferenças, esses privilégios podem ser muito mais revelados. E aí, se uma mulher se encontra com um homem, se uma pessoa branca se encontra com uma pessoa negra, esses marcadores das nossas diferenças podem nos ajudar a entender como é que aquilo que parece tão natural para a gente, na verdade, pode ser a reprodução de uma violência. E acho que esse espaço aqui, se a gente faz essa escuta sincera, mas sem esmorecer nas críticas que são importantes, acho que ele pode, sim, nos transformar. E o Brasil é um país muito rico, tem condição de ser esse lugar de superação de tantas desigualdades que nós aqui pontuamos, né? Isso foi unânime. Então, obrigada pela escuta generosa de vocês. Vamos em frente. Agradecer a todos os panelistas, acho que foi um debate muito legal. Eu tenho certeza que todos ficam abertos também para a gente debater mais esse assunto hoje e amanhã. Então, obrigada ao nosso moderador. Muito obrigada. Obrigado a você.